Então, salve meus queridos amigos, neste nosso segundo resumo, ainda falando sobre a coluna vertebral, só que agora vamos falar sobre as articulações. Lembrando que no resumo passado falei sobre a osteologia, como está disposto os ossos na coluna vertebral. E agora vamos falar das articulações e ligamentos, já que a coluna tem a nomenclatura de ser semi-rígida. Então, revisando para vocês. A coluna vertebral é uma série de 33 ossos que estão sobrepostos em forma de coluna. E daí vem esse nome, coluna vertebral. Então são divididas em regiões. Mais superiormente temos a região cervical, que é em C1 até C7, a região torácica, que é de T1 até T12, a região lombar, que é de L1 até L5, a região sacral, que é uma região fundida, é uma sinostose, e a região cóccix, que também é fundida. Então, as articulações podemos nomear basicamente em 5 tipos. Em articulações dos corpos, que são os discos, as articulações dos arcos, que são os processos articulares, as articulações crânio-vertebrais, que são as articulações que vão acontecer com o crânio, C1 e C2, articulações atlanto-occipitais, as articulações atlanto-axiais, também as articulações costovertebrais, que são as articulações das vértebras torácicas com as costelas, as articulações não menos importantes, sacro e ilho, que são as articulações do sacro com osso ilho. Então, começando pelas articulações dos corpos vertebrais, vou logo dizendo para vocês que os corpos vertebrais estão unidos pelos ligamentos longitudinais anterior e ligamento longitudinal posterior, e também pelos discos intervertebrais, que vamos estudar posteriormente. O ligamento longitudinal anterior, esqueci de botar uma foto aqui mais detalhada, é extenso e bem resistente. Ele apresenta um feixe de fibras longitudinais que se estende ao longo das faces anteriores dos corpos das vértebras do áxis, que é a vértebra C2, até o sacro, e continua-se superiormente com o ligamento atlanto-axial anterior. Já o ligamento longitudinal posterior, que é esse daqui, que aqui eu lembrei de botar uma fotinha bem mais detalhada, é localizado no canal vertebral, nas faces posteriores dos corpos vertebrais de áxis e até o sacro, como ligamento longitudinal anterior também, e continua-se superiormente com a membrana tectória. Agora, passando para os discos intervertebrais, que é muito importante para o nosso corpo, por suportar muito peso, esses pequenos disquinhos aí, e localizam-se entre as faces adjacentes dos corpos vertebrais, ou seja, entre uma vértebra e outra, e estende-se por toda a coluna, mas vai variar apenas de tamanho ou espessura, dependendo do trajeto da coluna. Por exemplo, em alguns locais vai suportar mais impacto e outros não. Um suportar mais impacto vai ser mais espesso, maior, consequentemente, e os locais que não precisar suportar tanto impacto assim, vai ser menor. E cada disco é constituído por um disco fibroso periférico, que é composto por tecido fibrocartilaginoso chamado anel fibroso, e uma substância interna elástica e macia chamada núcleo pulposo. E os discos vão formar fortes articulações, que, como eu falei para vocês, vai suportar impacto e vai permitir vários movimentos da coluna vertebral. Agora, passando, ainda falando dos arcos vertebrais, falando dos ligamentos amarelos,
que os ligamentos amarelos são ligamentos que unem as lâminas das vértebras adjacentes no canal vertebral de axis até o primeiro segmento do sacro e vai possuir uma certa elasticidade que vai servir para preservar a postura vertical da nossa coluna. E o ligamento nucal é uma membrana fibrosa que estende da protuberância occipital externa até a sétima vértebra cervical, a vértebra proeminente, a C7. E os ligamentos intertransversais que estão interpostos entre os processos transversos das vértebras. Então agora para as articulações atlanto-occipitais, que são as articulações entre o crânio e entre a primeira vértebra, que essa articulação é formada pelas seguintes estruturas, que são as cápsulas articulares, a membrana atlantoaxial, anterior como a posterior também, e o ligamento atlanto-occipital lateral. Então vemos aqui o ligamento atlanto-occipital, vemos a cápsula articular, o ligamento amarelo que já estudamos, a artéria vertebral, que vai passar no forame transverso, a articulação atlantoaxial lateral. Enfim, essa imagem é bem didática. Vocês param um pouquinho, dá uma pausa no vídeo e dá uma olhadinha nela, dá para entender bastante. E os ligamentos da região cervical alta, ou articulações atlantoaxiais, tanto faz, as articulações do atlas com o axis, e compreende as seguintes estruturas, que são as cápsulas articulares, o ligamento atlantoaxial anterior, posterior e ligamento transverso do atlas. Então, bem didática também a imagem, para você parar e ver e dar uma entendida bacana. E as articulações costovertebrais são as articulações que são divididas em duas partes, que vai ser a articulação da cabeça da costela com o corpo vertebral e a articulação costotransversárica, onde o colo da costela articula com o processo transverso das vértebras torácicas. E a articulação da cabeça da costela é uma articulação plana, que ela é formada pela articulação da cabeça da costela com o corpo vertebral das vértebras torácicas. E o ligamento dessa articulação vai ser a cápsula articular, como as outras também, o ligamento radiado da cabeça e o ligamento intra-articular da cabeça da costela. Então, dá uma pausadinha no vídeo e preste bem atenção nessa imagem, que vai dar para dar uma entendida bem bacana. E a articulação costotransversais, o ligamento costotransversais, é a articulação entre a faceta articular do tubérculo da costela e o processo transverso da vértebra correspondente, da próxima vértebra. Ela é formada também por cápsula articular, ligamento costotransversário superior, ligamento costotransversário posterior e o ligamento do colo da costela. Então, essas foram as referências que eu usei. Então, vemos aqui o ligamento interclavicular, o manúbrio, o corpo do externo processo tifoide, como sabemos, e o ligamento costoclavicular, como já estudamos também, costela, enfim. Essas imagens são bem didáticas, dá para você pausar e dar uma entendida bacana. Então, essas foram as referências que eu usei, como estou usando em todo vídeo. Esse assunto é meio chatinho mesmo, mas espero que esse vídeo tenha ajudado. Então valeu e até a próxima.